Pregação, você pode colocar o seguinte tema: buscando o equilíbrio em Cristo Jesus. Vamos repetir junto? Buscando o equilíbrio em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. Buscando o equilíbrio em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 16 ao 29. A palavra de Deus diz assim: a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia, e dizem: tem demônios. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Até aqui, poder sentar, ficar à vontade. Na sua casa você acaba de ver aqui como Jesus ele falou até o versículo 29. Irmãos, Deus nos traz essa palavra maravilhosa para nós entendermos sobre como é servir a Deus com equilíbrio. O que a palavra de Deus diz? Dois extremos. Um extremo deles é João Batista, que a palavra de Deus diz que ele começou a pregar a palavra de Deus no deserto. Ali ele se vestia de peles de camelo, ele estava isolado da cidade, ele estava dormindo no deserto, dormindo nas cavernas, ele se alimentava de mel silvestre, gafanhoto, e ali ele não tinha conforto algum, não tinha tempo, não tinha som, não tinha nada que pudesse falar: ó, vou lá com o João Batista porque tem algo lá interessante. Não, João Batista, ele era simplesmente aquele que pregava duro demais, pregava contra o pecado. Quando eles iam até João Batista para serem batizados, ele começava a falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrepender dos seus pecados. Então ele começava a falar tão duro para as pessoas, e aí Jesus ele trouxe esse exemplo. Ele falava: João Batista é uma pessoa que não tem com que botar defeito, porque ele está em pecado ali, ele está fazendo o que tem que fazer. Alguém rígido, alguém que ora demais, alguém que jejua demais, alguém que consagra demais. Você imagina você só ficar no monte orando, consagrando a vida, jejuando, na presença do Senhor ali, sem conforto algum. E aí você olha para ele e fala: verdadeiramente é um grande profeta que está ali. Esse é um extremo que Jesus ele comparou. Aí eles falaram mal de João Batista, falaram: tem demônio, não presta João Batista, não é bom seguir João Batista, não é bom seguir ele não. E de repente Jesus ele traz outro exemplo de extremo. Ele fala: o filho do homem veio comendo e bebendo, participando das festas, indo nos banquetes, sorrindo junto com vocês, alegre ali, sentando na mesa dos publicanos, na mesa dos pecadores, na mesa das prostitutas, se misturando com as pessoas para interagir, para participar. Chamou Jesus para um casamento, ele foi. Tinha tanta coisa importante para fazer, mas ele foi no casamento ali. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Porque Jesus ele queria alegria naquele casamento, ele queria que aqueles dois jovens que estavam se casando tivessem alegria de ter a festa de casamento até o último momento ali. Eita glória, verdade. Aí eles falaram: eis aí um glutão, beberrão, e começaram a falar mal de Jesus também. Não serviu Jesus para eles também. O outro extremo não serviu. Veio João Batista não comendo, não bebendo, separado da sociedade, ele jejuando, orando, consagrando a vida. Eles falaram: tem demônio. Veio Jesus Cristo comendo, bebendo, participando da sociedade, indo nas festas, sentando com as pessoas, conversando com elas. Eles falaram: ó, o glutão, beberrão, amigo de publicano e pecador, achou defeito
feito também Jesus. Aí, Deus ele traz essa palavra para a gente e fala, você tem que ter equilíbrio. Você tem que notar tanto que está fazendo coisa boa, quando ele está fazendo, dedicando realmente, quando aquele que está tentando alcançar as pessoas, no lado que ele tem que ser flexível também. Você tem que ter essa compreensão dos dois lados para você realmente aproveitar. Se for para o lado de João Batista ali, vai jejuar junto com ele. Ele está jejuando, vai jejuar junto com ele. Se ele está ali consagrando a vida, vai consagrar a vida junto com ele também. Esteja no ambiente ali, mas participe do ambiente ali. Seja participativo com a pessoa onde você está. Essa é a palavra. Você tem que ser equilibrado de tal maneira que, se a pessoa está muito consagrando, muito jejuando, muito ali, você tem que também tentar envolver do jeito que ele está fazendo também. Aleluia. E aí, da mesma forma, quando Jesus ele andava, chegava lá, começava a sentar na mesa ali, começava a comer, se você estivesse junto com ele, o que você deveria fazer? Mas se Jesus está sentando aqui, eu vou sentar também. Se Jesus está comendo, está festejando aqui, eu vou participar também. Tem momento de orar, mas tem momento de também festejar, tem momento de desfrutar da presença do Senhor naquele momento. Eles começaram a questionar Jesus. Jesus ele falou, eles questionaram assim, os discípulos de João jejuam, seus discípulos não jejuam, por que isso daí? Ele falou desse jeito, pode aqueles que estão junto com o noivo jejuar enquanto o noivo está em festa? Enquanto o noivo serviu o banquete, enquanto o noivo está pondo a comida ali, pode jejuar desse jeito? Aí ele falou, não se põe vinho novo em odres velhos, não se põe vinho novo em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Eita, aleluia. Tem um jeito certo. Porque se colocar diferente, vai romper os odres ali. E o que ele quis dizer com isso? Você tem que estar no tempo do que está acontecendo na sua vida. Você tem que perceber o ambiente e aproveitar a fase que você está passando na sua vida. Seja participativo, diz o Senhor. Quer ver que eu dou um exemplo para vocês? Você imagina que nasce um filho seu e a esposa está precisando do marido para ajudar a cuidar do filho. O que tem que fazer? O marido tem que ir lá cuidar, tem que ajudar a cuidar. Por quê? Porque senão passa aquele momento que tem ali de cuidar do filho, vai passar. Da mesma maneira, quando a pessoa adoece na casa da gente, o que você tem que fazer? Tem que estar ali cuidando da pessoa que está doente, por quê? Porque o tempo de cuidar é aquele momento. Se você não cuidar, vai passar aquele tempo de cuidar. E aí passou a vez. Há tempo para todas as coisas na face da terra. Eclesiastes 3. Chegou no tempo de estudar para a prova. É tempo de estudar, é tempo de prova. Vai ter que fazer a prova, vai ter que estudar. Se você não estudar, vai chegar na hora, você vai ser reprovado, porque você não se dedicou como tinha que dedicar, você não aproveitou, você não foi equilibrado, você não teve disciplina na sua vida como tinha que ser. E aí perdeu a bênção, porque não estava preparado para aquele momento que Deus disponibilizou para a sua vida. Aleluia. Traga dentro do seu coração essa palavra. Deus ele está te falando nessa noite, ele está me falando. Seja participativo onde você está. Seja participativo. Envolva no momento que você está. Outro exemplo. Chega aqui na igreja. Aqui, como eu já tenho falado várias vezes, nós não estamos aqui para assistir culto. Essa compreensão é errada. Eu não estou aqui para assistir um culto, eu estou aqui para adorar o Senhor. Eu estou aqui para participar do culto, eu estou aqui para oferecer ao Senhor o que eu tenho de melhor. Ora, a casa do Senhor. Da mesma forma, eu estou aqui para apresentar alguma coisa, eu estou aqui
na frente, eles tentam provocar as pessoas para elas acordar no lugar. Eita glória! Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus incendeu o coração deles, eles não conseguem ver as pessoas paradas, as pessoas acomodadas, as pessoas ali omissas, indolentes, indiferentes diante da presença de Deus. Eita, aleluia! Aí começa a ser uma brasa incendiada ali, começa a arder o coração, e ele fala, não, tem que pegar fogo nesse lugar, tem que fazer a diferença nesse lugar. E aí Deus ele traça no nosso coração. Imagina você chegar num ambiente que está tudo frio. E aí você chega lá com o coração cheio da presença de Deus. Ou você vai esfriar ou eles vão esquentar. Ou senão vai ter um equilíbrio ali. Você começa a ficar equilibrado, você fala, eu posso ir até aqui, e aí eles vão até mim também, eles vão chegar um pouquinho, nós vamos ficar todos os dois, tanto o frio como o quente, vai ficar encontrado e ficar bom. Agora, se chegar o frio ficar morno e o quente ficar morno, aí o que acontece? Olha o que a Bíblia diz. Ó. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Eita glória! Conheça suas obras, que nem és frio nem quente. Melhor que se fosse frio ou quente. Assim como você é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a pessoa que não é nem nada, nem não consegue realmente ser alguma coisa, não tem realmente uma identidade. A pessoa não sabe o que quer, está indo só por ir, está fazendo só por fazer, está participando só por participar. E aí de repente não entende o momento, aí sai do culto, aí está falando nada, falando, nossa, hoje o culto está cansativo. Aí começa a colocar defeito, começa a falar, ó, tem muita oportunidade, não tem oportunidade, fala de um jeito, fala de outro, mas será que estava para adorar o Senhor dentro da casa do Senhor? Será que estava para participar do realmente como adorador dentro da casa do Senhor? Essa que é a questão. Por que vai ficando frio, vai ficando tudo salvo dentro da igreja? Porque o coração não veio para adorar, porque se veio para adorar vai quebrar as barreiras. O Senhor não espiritual vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, principalmente se eu encostar o Senhor aqui, vai mudar o ambiente desse lugar. Se eu não mudar, mas eu vou mudar, eu não tenho a sua presença, ser o verdadeiro adorador. Esse é o segredo. Tem que quebrar as barreiras, tem que ir diante de Deus. E para ir diante de Deus, irmãos, tem que acabar com o julgamento, tem que acabar com apontar o dedo, tem que acabar com aquele mau hábito que tem no nosso coração de ficar analisando as pessoas, analisando o lugar e tirar a nossa concentração de realmente apresentar o melhor para Deus. Meu Deus do céu, aleluia! Olha o que a Bíblia diz, ó. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 ao 18. Eclesiastes 7, 16 ao 18. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do seu tempo. Põe que retenhas isso também, disso não retires a tua mão, porque quem teme ao Senhor, o Deus, de tudo isso escapa. Olha só, fala desse jeito, não seja demasiadamente sábio, não seja demasiadamente justo. Quando você começa a ser sábio demais, quando você começa a ser justo demais, você olha as pessoas e fala, rapaz, está tudo condenado, ninguém presta, ninguém é sábio como eu, ninguém é justo como eu, minha medida está muito acima do que as pessoas estão na minha volta fazendo. Aí você começa a se sentir melhor do que as pessoas. Você começa a se sentir orgulhoso, soberbo, e não dá conta de dar glória a Deus. Chega alguém para cantar na frente, você começa a analisar e falar, eu canto melhor. Para que eu vou adorar a Deus se ela não está cantando direito? Não está louvando direito? Alguém dá uma palavra na frente, você fala, ixi, eu estou muito mais à frente do que aquela pessoa. Como é que você vai sentir a presença de Deus se você se considera superior às pessoas? Fala dele. Tem um irmão que olhou para mim falando desse jeito.
Eu estou há 15 anos luz na sua frente. Ele fala assim, eu te vejo pelo retrovisor. Como é que essa pessoa vai aprender comigo se ele olha dessa maneira? Eita, como é que ele vai conseguir receber o ensinamento se ele se considera 15 anos luz mais superior ao que eu estou falando para ele? Tem como você receber alguma coisa desse? A palavra de Deus diz que as pessoas se considerem os menores na casa do Senhor, se considerem aqueles pequeninos, se considerem os servos de todos, se considerem aqueles que estão para falar, Senhor, eu sou o mais pequenino que está aqui, Senhor. Considere as outras pessoas superiores a você. Aí você vai estar no lugar que tem que estar. E você não vai ser sábio demais, não vai ser justo demais. E a pessoa também, ela tem que tomar o cuidado para não ser demasiadamente ímpio, nem seja demasiadamente louco. Eita glória! Ou o que a palavra de Deus está te falando? Olha o extremo também de você ficar relaxado demais. Não é que você se considera pequenininho, se considera inferior aos outros, você vai ficar de qualquer jeito, não. Você tem que se especializar, você tem que se aperfeiçoar. Já que você está lendo a Bíblia, faça o seu melhor. Já que você está orando, faça a sua melhor oração. Já que você está pregando, faça a sua melhor pregação. Tem uma frase que eu quero que você repita junto comigo. Eita glória! Fala assim, ó, seja a melhor versão de você mesmo. Vamos falar junto? Seja a melhor versão de você mesmo. Aí vamos falar agora o finalzinho, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Seja a melhor versão de você mesmo em Cristo Jesus. Aí você vai alcançar o equilíbrio. Porque se você for diante de Deus, sendo o melhor de você, você vai estar diante de Deus em paz no coração. Porque você não vai se apresentar, você não vai fazer alguma coisa para as pessoas te verem, mas você vai fazer o seu melhor para Deus. Então o que a gente aprende? Que o ponto de convergência aí para você ser equilibrado na face da terra é você seguir Jesus Cristo, você adotar a forma de Jesus Cristo de fazer o que tem que ser feito. Então o equilíbrio está em Cristo Jesus. Copia Jesus Cristo. É o que ele falou para a gente. Siga Jesus, seja um cristão. Cristão pode sentar na mesa e comer junto com um pecador? Pode sim, quem falou que pode. Só que você não vai fazer o que o pecador está fazendo. Você está lá por um propósito, quer pregar para ele, ou quer levar ele a Cristo Jesus, ou levar ele a receber o reino dos céus. Então você vai andar nos lugares, tem pessoa que fala, não vou me misturar, não, eu sou santo demais agora. Eu sou crente agora. Chega lá, passa na rua e fala, não posso passar perto daquela pessoa, não, eu sou crente agora. Vai na escola, chega lá, não conversa com ninguém na escola, fica só no cantinho, não vou conversar aqui, só tem ímpio aqui. Só tem pessoa aqui que é tudo condenado, não vou conversar com ninguém. É o que acontece? Você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Então como é que você vai ganhar as pessoas se você não tiver amizade com elas? Como é que você vai conseguir conquistar alguém se você não está sendo verdadeiro cristão ou verdadeiro diante de Deus, discípulo de Jesus Cristo? O ponto de convergência tem que ser como Jesus ensinou. Agora também Jesus ele deixou bem claro. Sabe por que tem que ser Jesus? Porque hoje em dia tem um tal de ecumenismo. O que é o ecumenismo? É misturar tudo na mesma bola. Você fala, tem um espírito ali, eu vou fazer conforme o espírito está fazendo, porque eu preciso ganhar um espírito, aí eu vou invocar os mortos. Aí você chega com o macumbeiro e fala, o macumbeiro está fazendo o despacho dele, eu vou ganhar ele, então eu vou despachar junto com o macumbeiro. É isso que você deve fazer? Você tem que convergir o seu pensamento a Cristo Jesus. Então você não vai fazer a prática errada do mundo. E quando você fizer isso, não é que você quer ser mais do que as pessoas, não, mas vai ter separação entre a luz e as trevas.
Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 42. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre a filha e a sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem a mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. Quem todavia perde a sua vida por amor de mim, achará. Quando você começa a seguir Jesus, as pessoas começam a se afastar de você. É natural que isso aconteça. Eu lembro quando eu comecei a pregar a palavra de Deus lá em casa, lá eles pararam de conversar comigo, porque eles não gostavam dos assuntos que eu falava. Sabe por quê? Porque eu falava a palavra de Deus, e eles não queriam a palavra de Deus. Aleluia. Então, às vezes, a sua mãe vai se afastar de você porque você é crente. Não é que você quis se afastar dela, mas é porque não dá certo as coisas que ela está fazendo, não dá certo a prática errada do pecado. E aí, naquele momento, você tem que ter muita sabedoria para saber conversar com ela, para saber conviver com ela sem ofender ela também, mas ao mesmo tempo sem fazer o que ela está fazendo que é de errado. E aí, mano, no tempo que as pessoas antigamente convertiam, o pai expulsava de casa, a mãe expulsava de casa, ninguém queria saber. Falava assim: você vai ser crente? Então sai de casa, eu não quero crente de casa. Ou senão você converteu, agora tem a morte para você, porque aqui o que é crente, ele tem que ser morto. Aí você arrumava só por você ser cristão inimigo, só porque você se declarou cristão, só porque você aceitou Jesus, você passou a ser inimigo das pessoas da sua volta. Então é nesse quesito que Jesus falou: eu vim trazer espada na face da terra, porque no momento que você decide seguir Jesus, você vai ser perseguido por causa da sua escolha que você fez, por causa do comportamento que você fez. Aleluia. Chega na escola, seus amigos estão todos fazendo as coisas erradas, mas de repente você não vai ter amigo, porque você não vai participar das coisas erradas. Você vai ter que ser separado. Conhece uma menina, o jovem que quer arrumar uma namorada, chega na hora lá, a menina começa a avançar o sinal, tudo o que vai acontecer? O jovem vai falar: não quero, eu sou cristão. Ela vai pegar e falar: não quero o menino certinho assim não. Eu quero a menina da bagaceira. Aí ele tem que se comportar como cristão, tem que falar: deixa eu falar, não era para mim. Da mesma forma, as meninas também. Vai encontrar um menino que começa a avançar o sinal, vai encontrar um menino com respeito, aí você vai falar: não serve para mim, porque eu tenho os meus limites. Se eu não respeito o limite que eu tenho na presença de Deus, ele não serve para ser o esposo que eu estou pedindo para Deus. Daí começa a ter separação. Aí o seu jeito de servir a Deus vai fazer com que você passe a ter agora uma separação das coisas erradas. Mas você ainda vai ter que ser equilibrado nesse momento que você se separar. Você vai ter que conviver com as pessoas, você vai ter que participar da vida das pessoas. Por isso que o equilíbrio é em Cristo Jesus. Vai fazer sua escolha, vai ser cristão, mas vai ter sabedoria para ser equilibrado onde você passar. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um em sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então Cristo Jesus, Ele é a referência para nós juntar as coisas boas da nossa vida. Aleluia! Cristo Jesus é a referência para nós juntar as religiões em nossa vida. Você vai pegar o que a igreja católica está fazendo certo, você vai pegar o que o espírita está fazendo certo, você vai pegar o que os macumbeiros estão fazendo certo, você vai pegar cada um que está fazendo certo, tirar o que está fazendo certo e abandonar o que a Bíblia diz que está errado. Por isso que Jesus ele vai juntar todos
povos no senso comum da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala assim, não pode matar, então católico, espírita, budista, macumbeiro, todos não podem matar. A palavra de Deus diz assim, não pode invocar os mortos. É pecado você chamar as pessoas que morreram. Então, se você chegar lá no Espiritismo, você está invocando Bezerra de Menezes, Eurípides Balsanor, falando Kardec, esses que morreram, o Dr. Fritz, você vai falar, não serve para mim, porque é pecado que vocês estão fazendo. Eu não vou continuar fazendo assim. Você chega com seus parentes, a sua mãe e seu pai, eles vão falar, nós vamos para o Círio de Nazaré, nós vamos atrás da imagem e escultura, nós vamos segurar naquela porta, seguir o Círio até chegar em tal lugar. Você vai falar, a palavra de Deus diz que isso é pecado, nós não podemos seguir as imagens de escultura, não podemos adorar as imagens de escultura ou prestar qualquer honra às imagens de escultura. Então, nesse momento, você vai criar uma separação entre o que a sua mãe e o seu pai estão fazendo de errado e se separar para o lado que você entende que tem que ser certo. E aí, no seu coração, o que convergir com você para o mesmo lugar está excelente, porque Cristo Jesus é o ponto de referência para qualquer comportamento na face da terra. E se eles não se juntarem com você? Aí, infelizmente, cada um vai seguir o seu caminho. João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia que o que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus falou, quando eu morrer na cruz do Calvário, quando eu estiver morto ali, todos os que olharem para mim vão entender o sacrifício que Deus ele proporcionou para o ser humano através de Cristo Jesus. E aí, através deles olharem para Jesus, eles vão ser atraídos a Deus a mudarem de vida. E aqueles que não se juntarem, não forem atraídos pelo sacrifício por Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não ajunta comigo se espalha. Quem não é por mim é contra mim. Olha o que Jesus falou, ele deixou claro. Quem não se ajunta com Jesus, espalha. Quem não é a favor de Jesus, é contra Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como foi falado pelo irmão John. Você imagina que só tem uma rocha que é Jesus Cristo, que você construir sua casa. O resto é tudo lodo de pecado. É tudo um lugar que é um pântano, que não tem confiança, não tem segurança para você colocar os seus alicerces na sua casa. Aquele que escolhe Jesus Cristo como a pedra fundamental, como a pedra principal para você construir, ele estará seguro, ele será inabalável diante das adversidades da vida. Mas aquele que escolhe outro fundamento, que vai andar por causa do que Allan Kardec falou, por causa do que Joseph Smith falou, por causa do que Maomé falou, por causa do que Buda falou, por causa daqueles que estão falando diferente da palavra de Deus, aí ele vai ser responsável pela construção dele, de ter construído fora da rocha que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, e se inscreve no seu próprio conhecimento, e firma o seu coração nas coisas dos homens. Mas bendito aquele que tem o seu coração no Senhor, e nele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele vai ser inabalável na sua caminhada. Efésios capítulo 5, versículo 11 ao 13, vai falar que não podemos ser cúmplices das obras más ou infrutíferas das trevas. Ou seja, quando você começa a andar com Cristo Jesus, você vai ser equilibrado, sim. Você vai poder ir na escola, vai poder estudar. Tem pessoas que falam desde não vou colocar os meus filhos na escola não, porque é tudo que está lá, é corromper os meus filhos. Mas como é que você vai viver? Como é que você vai proporcionar aos seus filhos que eles estudem? É difícil você tirar eles da convivência do mundo. Até que ponto você vai conseguir tirar o seu filho de conversar com as pessoas com medo deles se corromper?
Então você tem que preparar ele para saber o que é o certo, o que é o errado. Quando ele for conversar com as pessoas, ele saber se proteger dos erros que vão surgir no caminho dele. Aleluia. Então tem jeito sim. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Não precisa ser tirado da escola, não precisa ser tirado da sociedade. Mas você vai explicar para ele o que é o certo e o que é o errado. Fala, você vai ter que escolher suas amizades. Porque lá na escola vai ter menino fazendo errado lá, vai ter menino que não vai estudar, vai ter menino que vai ficar respondendo aos professores, que não vão estar lá para fazer o que tem que ser feito. Então deixa daí você se aparte deles. Olha os meninos que estão estudando mais, que estão prestando atenção na aula, fica do lado deles ali, segue o exemplo deles, porque aí você vai ser bem sucedido no seu caminho. Glória a Deus. Sabe o que eles fazem lá no Japão, lá na China? Eles colocam as crianças pequenininhas, colocam um filme para elas assistirem, os pais delas trabalhando. Trabalhando na roça, trabalhando lavando roupa, trabalhando, furando buraco no chão duro. E as crianças começam a chorar. E eu falo a jeito, você quer estudar ou você quer ir lá para a roça fazer serviço pesado? Rapidinho eles arrumam um jeito de estudar. Então, tem que ser equilibrado, mas na hora que for equilibrado, você tem que procurar saber o que tem que ser feito naquele ambiente, para você aproveitar a oportunidade. Aí para você ver. Imagina o professor na escola ensinando o que tem que ser feito, as lições de casa. Tem um menino que vai lá e participa de tudo, pergunta, aprende, dá resposta, faz os deveres de casa, faz tudo. E tem outro menino que não faz nada, não presta atenção, fica brincando, mexendo no celular, chega atrasado na aula, falta das aulas. Qual você acha que o professor vai gostar mais? E aí na hora de fazer alguma coisa, de lembrar daquele profissional, vai falar o fulano de tal que está ali agora procurando emprego. Quem que você acha que o professor vai indicar entre esses dois? Da mesma forma, um filho seu obediente, que faz tudo na casa, quando precisar de fazer alguma coisa para ele, você vai fazer. Da mesma forma, o pastor vai falar, essa é uma referência de obreira, essa é uma referência de obreira, ela está ali fazendo o que tem que ser feito, está ali fazendo o que tem que ser feito. Então tem que ser equilibrado, mas você tem que aproveitar o momento que você está vivendo, apoiar, ser participativo no que você está. Porque se você ser participativo, as pessoas que vão estar à sua volta vão falar, é bom conviver com essa pessoa, é bom participar junto com ela também. E aí, nós vamos ler um versículo, como a Bíblia falou. O que ela falou? A quem compararei a essa geração? É uma geração que fala para elas, vamos tocar uma música aqui para vocês dançar. Eu não quero dançar não. Toca a música boa lá para dançar, ninguém quer dançar. Fala, gente, então vamos tocar uma música triste. Você está triste? Então vamos tocar uma música triste para você lamentar aí. A pessoa nem quer lamentar. Não estou querendo nada, nem dançar nem lamentar. Então você está querendo o quê? Até a minha mãe falava. Chegava o menino lá para a mãe chegava e falava, quer bolo? Não quero não. Quer pudim? Não quero não. Quer bolacha? Não quero não. Chegava lá, a mãe falava, então, menino, você não quer nada, você está precisando de umas boas palmadas. Acabou a mãe do menino. Então, o menino que não quer nada na vida, vai levar só palmada da vida. Essa é a regra da fé. Se não participar, se não estiver envolvido lá, você vai ser só mais um que vai estar no lugar, ninguém vai gostar de você, ninguém vai querer você por perto onde você está. Você tem que decidir a abraçar a causa, envolver, participar da vida que você tem. É a vida que Deus te deu, é o marido que Deus te deu, é a esposa que Deus te deu, é o pastor que Deus te deu. É aonde você estiver, você tem que ser participativo ali. Dá valor naquilo que Deus te deu. Você fala, é minha camisa, eu vou passar minha camisa, eu vou colocar no guarda-roupa, eu vou cuidar do que Deus me deu. É o seu sapato, coloca realmente o valor do seu sapato, zela o seu sapato, engraxa o seu sapato.
sapato, coloca no lugar que tem que ser ali, cuida do que Deus te deu. Glória. Lá em casa era assim, eu não cuidava das minhas coisas, meu irmão deixava a camisa dele passadinha dentro do guarda-roupa. Qual camisa que você achava que eu queria pegar? Eita, aleluia. Olhava as minhas, tudo bolorada lá, jogada lá em qualquer lugar, olhava dele passadinha, arrumadinha. Ela falava, é aquela ali. E eu tinha uma camisa também, mas eu queria do meu irmão, não queria a minha camisa. Por quê? Porque eu não aprendi a cuidar da camisa. Então cada um vai ter o que é realmente seu, vai ter realmente o valor que Deus vai te dar, e você vai ter que ter prazer no que Deus te deu para você, naquilo que Deus te deu, sentir alegria também. Glória a Deus. Já viu o marido que fala, aquela mulher é mais bonita que a minha, aquela mulher é mais bonita que a minha, começa a fazer desse jeito, você olha a sua mulher, você não vai gostar dela mais. Não é verdade? Mas se você chegar e falar, é minha mulher que Deus me deu, cuida bem dela, sai com ela, passeia com ela, faz o que tem que ser feito para você se sentir alegria. É a sua família, Deus te deu a sua família. Equilíbrio é isso aí, você saber realmente viver o momento que Deus te deu, na intensidade que Deus te deu, na medida que Deus te deu, no tempo que Deus te deu, na forma que Deus te deu, do jeito que realmente tem que ser feito. Aí você consegue viver isso. Quem acerta o lugar, quem acerta o tempo, quem acerta a intensidade, quem acerta a forma e quem acerta a medida das coisas, tem uma vida equilibrada onde está. Aproveita o que tem que ser aproveitado. Não perde a oportunidade na vida dele. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Como Gabriel falou, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo passa, sua concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aquele que realmente é equilibrado e está na presença de Jesus, ele consegue viver uma vida equilibrada sem errar, sem fazer o que não é certo diante de Deus. Aí entra a parte que você tem que ter para você ter uma vida equilibrada também. Romanos capítulo 1, até o versículo 6. Suporta as fraquezas dos fracos. Se alguém está errando perto de você, suporta aquilo, procura ajudar. Tem pessoa que, quando a pessoa erra com ela, já não serve mais. Fala, não serve mais para mim não. Pisou no meu carro, errou comigo uma vez, já era. Não quero amizade com aquela pessoa mais. Ah, ele passou lá, eu vi ele errando, já era para mim. Acabou, não quero nem saber daquela igreja mais. Será que tem que ser assim? Quando você for rígido demais com as pessoas, você vai se encontrar sozinho um dia. Por quê? Porque vai ser você que vai errar, você vai falar, então não presta. Aí você não vai querer nem ficar mais realmente vivendo na vida que você tem. Por quê? Porque se já errou também, você vai errar muito mais até chegar. Glória a Deus. Então ninguém está aqui para julgar ninguém, mas é para suportar, ajudar a fraqueza daqueles que estão fracos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para ganhar os fracos também. Você imagina o pai e a mãe lá, fazendo tudo certinho, dá uma chance para o filho erra. Será que ele vai tirar o filho de casa porque ele errou? O que você tem que fazer? Senta com seu filho, conversa com ele, explica o que está errado, fala, agora você tem que suportar o erro, você tem que realmente começar de novo, mas vai ter a consequência do seu erro, mas eu estou aqui com o seu pai e sua mãe para te ajudar a superar essa fase que você vai viver agora. Não é isso? Pai e a mãe chega para a filha e fala, não vai namorar fora de casa. Você vai casar, você vai ter um namorado de Deus, construir uma família, e de repente ela começa a namorar, arruma um filho para lá, o que vai ter que ser feito? Você vai expulsar ela de casa porque ela arrumou um filho? Você vai chegar lá e falar, vem cá, meu filho. Você vai ter que cuidar do seu filho direitinho, se precisar da ajuda do seu pai, da sua mãe, eu vou te ajudar. Mas agora você tem que ter maturidade, porque você vai ser mãe agora. Você não vai ser mais um adolescente, 18
fronteira não. Você não vai poder ir na festa, você não vai poder deixar o seu filho de qualquer jeito, chegar a qualquer hora em casa, não. Você tem que ter disciplina agora para cuidar dessa criança. Aí assim você vai conseguir ajudar. Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 17. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Como o irmão Jusiqueiro falou, né? Como é que a gente vem na igreja e ainda tem mágoa no coração, tem rancor, não libera perdão? Às vezes é a mãe sua que te machucou, às vezes é o pai que te machucou, às vezes é a situação que você passou que deixou uma marca, uma mágoa no seu coração. Mas Jesus te diz essa noite: tira do seu coração a mágoa, essa mácula, essa mancha no seu coração e perdoa, porque você consegue realmente recomeçar em Cristo Jesus na face da terra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, para a gente se encerrar. A palavra de Deus diz sobre aqueles que deixam os seus pastores como se tivesse comichão nos ouvidos. Fala, não vou ir lá não, porque aquele pastor só fica pregando contra o pecado, eu estou em pecado, como é que eu vou ficar naquele lugar? Eu quero um lugar que me deixe à vontade. Aí começa a achar a igreja para todo jeito. É homossexual, homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia diz que é pecado, é abominação. E o que acontece? A pessoa está em homossexualidade e vai numa igreja que aceita eles e vai lá para ser batizado sendo homossexual, na igreja dos homossexuais. A palavra de Deus diz que não pode tatuagem. Aí o pastor começa a ensinar, a falar que não pode fazer tatuagem. Aí a pessoa fala, não, aquele pastor está ensinando que não pode tatuagem, eu quero fazer tatuagem, então eu vou sair da igreja, eu vou ir para uma igreja que me aceita com as minhas tatuagens. Aí começa a fazer segundo o que o seu coração quer. Quando vê que não, cadê a palavra de Deus? Cadê o ensinamento do Senhor? Já foi embora, você está em um lugar que não tem mais a presença de Deus. Porque formou líderes para o seu próprio desejo, não para você pegar o seu desejo e seguir o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, eu convido a Eliana a estar louvando 2 hinos abençoados. Enquanto isso, dentro do seu coração, Deus ele te disse para você meditar sobre isso. Você tem sido equilibrado em Cristo Jesus? Quando você lê muito a Bíblia, você fica criticando as pessoas que leem a Bíblia, que não leem a Bíblia. Quando você aprende mais do que os outros, você fica criticando os que não sabem como você sabe. Quando você louva mais ou melhor do que as outras pessoas, você fica criticando, olhando, zombando, desprezando as pessoas que não sabem como você sabe, que não louvam, que não faz como você faz alguma coisa. Você é humilde para chegar lá e ajudar aquela pessoa. Quando você está num lugar onde você está, você é participativo. Quando o pastor fala, adore o Senhor, apoie o seu pastor e começa a realmente envolver no culto, começa a adorar o Senhor. Quando o pastor fala, faz dessa maneira, vai conforme o pastor falou, ajuda naquela maneira que ele falou para tudo dar certo. Quando o seu pai e sua mãe pedir para você fazer alguma coisa, faça do jeito que seu pai e sua mãe pediu, ajuda o seu lar, daquela forma que tem que ser feito, para sair onde tem que sair depois. Glória a Deus. Amém? Adora o Senhor, começa a meditar sobre isso, começa a tirar do seu coração. Fala, Senhor, eu não quero ser um santarrão, eu não quero ser